Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo, graças a Deus. Agora nós vamos tomar prosseguimento das nossas aulas de história do sexto ano, é isso. E com referência às aulas do sexto ano, nós estamos estudando uma civilização que ela é rica, que ela é super importante, contribuiu também para a nossa formação. Qual foi a civilização? Isso, a civilização egípcia. Os egípcios foram um povo que colaborou muito para o nosso desenvolvimento. E ali a gente vai ver que eles se organizaram de uma forma muito interessante, muito própria, totalmente deles, uma característica deles, a partir dos primeiros agrupamentos, dos primeiros grupos que foram sendo formados. E esses primeiros grupos ganham o nome de nomos. E esses grupos, chamados de nomos, vão se estabelecer aonde? Isso, vão se estabelecer à margem do rio Nilo, não é? À margem do rio Nilo. E é muito natural esses primeiros habitantes do Egito se estabelecerem no rio Nilo. Por quê? Porque ali no rio Nilo você tinha uma grande quantidade de água, você tinha, além da grande quantidade de água, você tinha a capacidade também de utilizar aquela margem seca quando a maré baixava do rio Nilo, e a partir de então você iria extrair ali condições necessárias para plantar naquela área seca à margem do rio Nilo, que ali possuía o chamado, isso, muito bem, humus fertilizante. Agora, claro, isso não vai ocorrer do dia para a noite, essa descoberta. Tem uns estágios, etapas que cada geração, melhor dizendo, foi descobrindo. E aqui nós temos essa organização política que nós vamos dar o pontapé inicial hoje. E essa organização política a gente encontra na página 93. Diz assim: feito essa introdução, vamos começar a aula propriamente dita. Então, na página 93 nós temos a história e a organização política do Egito. Isso, muito bem, isso mesmo. A história política do Egito foi marcada por muita instabilidade. O que significa instabilidade? Exatamente, muito bem. Momento de tranquilidade, momento agitado, momento de guerras, e um grupo tomando poder, depois um outro grupo tomando poder, e assim sucessivamente. Vamos lá, acompanhar a leitura aqui, no primeiro parágrafo, lá em cima. Isso. A história política do Egito foi marcada por muita instabilidade, guerras e alternância de poder. Mesmo assim, essa civilização foi considerada um marco histórico, especialmente por conta da sua organização estrutural. Convencionou-se dividir a história egípcia em dois períodos, o período pré-dinástico e o período dinástico. Esse termo aí, pré-dinástico, lá vai mais uma vez, o tio Rogério fica preocupado com os termos, né, gente? Para que você possa entender, que aí vai te ajudar no entendimento dos fatos, como eles vão ocorrer, porque no conteúdo histórico utiliza-se termos um pouquinho diferentes. A gente precisa
começar a ter isso no nosso dia a dia, ficar familiarizado, tendo esse conhecimento, fazendo parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, pré-dinástico significa antes da dinastia, antes de um período, antes de uma família, de uma dominação, de uma influência, de um tipo de governo que vai ser exercido em determinada região. O período pré-dinástico, antes do governo, antes da administração, antes daquela família, daquele poder está sendo exercido antes, não é? Antes desse governo. Os agrupamentos humanos, ainda na página 93 aí, presta atenção aí no serviço aí, presta atenção, isso. Os agrupamentos humanos que formaram as primeiras aldeias na região às margens do rio Nilo foram denominadas de nomos. Eram independentes e estabeleciam relações, principalmente comerciais, com outros nomos. Os representantes e líderes dessas unidades eram os nomarcas, que exerciam função de chefe religioso e chefe militar, além de serem responsáveis pela organização administrativa, a agricultura e o controle das cheias e vazantes do Nilo foram fatores decisivos para o aparecimento das primeiras cidades, que apresentavam um grau maior de complexidade. À medida que a produção agrícola crescia, à medida que a produção agrícola aumentando a produção de trigo, a produção de arroz, não é verdade? O comércio também se desenvolvia. Voltando aqui para o texto, o que fazia com que propiciava condições para outros setores da sociedade evoluírem, não é? Como a cultura, principalmente na arquitetura. Arquitetura é um ponto fundamental de desenvolvimento dos egípcios. Um grande exemplo, a construção de monumentos arquitetônicos gigantescos. O que havia de mais evoluído para aquele período, para aquela época, os egípcios colocaram em prática, os egípcios construíram. Um exemplo disso, você quer? Vou dar você agora. São as pirâmides, um grande exemplo arquitetônico, sem a menor dúvida disso, não é verdade? A unificação, prosseguindo aí, página 93, prosseguindo aí, isso, muito bem, vai longe, viu? A unificação do Estado egípcio teve início no momento em que a porção norte, que fica na parte superior, e a porção sul, que fica embaixo, elas vão se unir. Essas regiões deixam de ser independentes, passam a ser uma região só. Se unificaram os nomos por volta de 13.200 a.C. Menés unificou o Alto. Menés é um nomarca, como se fosse depois vai ser chamado de faraó. Menés é um administrador, na verdade, não é? Menés unificou o Alto e o Baixo Egito e criou o termo faraó para designar o soberano, que seria a personificação e reencarnação do deus Horus, filho de Ra, deus do sol. Reencarnação é quando você acredita que existe um pós-vida, que você, quando morrer, você vai reencarnar em outro corpo. É uma visão com conteúdo de uma denominação de denominações espíritas, não é? E que você começa vai evoluindo, reencarnando, vindo novamente para aqui, para a Terra, passa por um momento de reflexão lá no céu, fica reencarnando.
O faraó exercia função militar e política e também administrativa, além de assumir o papel de sacerdote, sendo encarado como verdadeiro Deus. O que é sacerdote? Aparece aqui, é um líder religioso, é um sacerdote. O pastor também é um líder religioso, um padre também é um líder religioso, um pastor também pode ser chamado de sacerdote e o padre também pode ser chamado de sacerdote. Desse modo, o Egito passou a se organizar como Estado centralizado. Todas as decisões ficaram por conta de um único governante, ficaram agora nas mãos de uma única pessoa, é um Estado centralizado. O período dinástico, ainda na página 93, diz assim: o antigo império, com a unificação do Alto e do Baixo Egito estabelecida, o próximo passo seria sua consolidação. Os próprios monarcas continuaram administrando seus nomes, só que agora dependentes do faraó. Saindo da página 93, vamos para a página 94. Algumas medidas impopulares do faraó, principalmente em relação aos tributos cobrados sobre a produção agrícola do Nomos, 94, viu? Atenção aí, do Nomos, desencadearam. O que é desencadear? Fizeram com que constantes enfrentamentos entre o povo egípcio e o exército do faraó. O faraó construiu um exército, mas como ele cobrava uma taxa de imposto muito alta, a taxação de imposto muito alta, a população começou a se rebelar. A população não gostava, evidentemente, dessa cobrança alta de impostos. Não é isso? E temos aqui, continuando, apesar dos problemas internos com os nomarcas, essa fase do Antigo Egito foi considerada pacífica, visto que era uma das poucas civilizações constituídas como Estado na Antiguidade. Com a necessidade de produzir mais bens de consumo agrícolas, foram criadas várias técnicas para irrigar a produção, trazendo do rio Nilo a água necessária para as lavouras cada vez mais distantes. Não é? A aldeia distante do rio Nilo teria que haver um transporte dessa água que era pega do rio Nilo e levada até aquela aldeia mais distante. Camponeses foram contratados para trabalhar nas terras do faraó, que usava funcionários públicos para arrecadar impostos e coordenar os projetos de irrigação, a fim de manter o Estado sob controle. Prosseguindo aí, com o controle nas mãos do faraó, todo o poder estava nas mãos do faraó, a produção se estabilizou e o comércio com outros povos começou a crescer, a se desenvolver, o que fortaleceu ainda mais o Estado, em especial por meio de investimentos militares e investimentos econômicos, consolidando o faraó como uma figura decisiva no Egito. Diante desse quadro de riqueza e consolidação econômica, os faraós ao longo do tempo passaram a investir na cultura, na engenharia e na arte. As três pirâmides de Gizé, por exemplo, levam o nome desses respectivos faraós: Quéops, Quefrem e Miquerinos. Pronto, chegou aquele momento que você vai lá pagar seu marcador de texto, vai lá pegar, vou dar um tempinho para você pegar seu marcador de texto, seu lápis, e esse trecho aqui, ó, esse parágrafo que tem, com controle até Miquerinos, você vai destacar, não vai esquecer jamais na sua vida. Essas pirâmides de Gizé são conhecidíssimas, e esses nomes vão aparecer, vão surgir em homenagem aos faraós que vão construir essas pirâmides. Deu para entender?
Aparece aqui, ó. Isso. Na página 94. Aqui tem uma legendinha explicando essas pirâmides, tá bom? Por volta, prosseguindo aí, de 12.200 a.C., os conflitos entre os nomarcas e o faraó se intensificaram em função dos constantes e pesados tributos cobrados aos nomes, causando sérios problemas estruturais e sociais. Os nomarcas insatisfeitos se rebelaram e acabaram por esfalecer o império, o que fizeram com que o império caísse, deixasse de existir, que sofreu uma séria estagnação de produção. O que é estagnação? Ficou parada a produção agrícola no Egito e se enfraqueceu. Os nomes buscaram novamente sua independência e autonomia, inclusive produtiva, o que diminuiu a força do faraó. A fome e os conflitos sociais aumentaram. Esses fatores, olha aí, voltando, a fome e os conflitos sociais aumentaram, fazendo com que ocorresse a queda do antigo Império Egípcio. Eu vou deixar para vocês fazerem em casa, não é? A terceira questão, tarefinha de casa. Página 95. Tá bom? Terceira questão. Isso. Terceira questão e a quarta questão já na página 96. Tá bom? Pois bem, vamos para o Médio Império, já na página 96, que nós temos. O Médio Império começou com conflitos sociais. Por quê? É só você perceber que no Antigo Império também havia esses conflitos, principalmente por conta da disputa política econômica travada entre os faraós e os nomarcas, causando uma grave crise no Império Egípcio. Contudo, a força faraônica, a força do faraó, prevaleceu e instaurou um período de paz e tranquilidade chamado de Médio Império. Então, esse Médio Império, diferentemente do que a gente viu agora há pouco, do Antigo Império, é um período de tranquilidade, não é? Com isso,